Novamente, bom dia a todos que se conectaram. Quero primeiramente agradecer em nome da SK a presença dos senhores em participar dessa conversa, né? É muito mais do que um webinar, mas um bate-papo que a gente pode ter, e eu quero mostrar para vocês como que o EdCAM evoluiu e o que a gente entende como processo de programação de erosão a fio hoje, utilizando o EdCAM. O tema da nossa apresentação é erosão em geometrias complexas. Então, é sabido que muitos usam uma solução 2D, e nós temos soluções 2D a partir de modelos 2D, ou seja, um DWG, um DXF, e eu quero mostrar um novo horizonte, uma maneira diferente de fazer, que é a possibilidade do EdCAM de trabalhar tanto com modelos sólidos, também trabalha com 2D, mas tanto trabalhar com modelos sólidos e geometrias complexas, perfis combinados, perfis em ângulos, com geometrias mesmo, não necessariamente simplesmente um ângulo de saída ou assim por diante. Brevemente eu quero pautar o que nós veremos hoje neste webinar. E me apresentar, obviamente. Meu nome é Adriano Tavares, eu trabalho como pré-vendas na SKA, alguns de vocês, vendo os nomes aí, já me conhecem, e tenho trabalhado os últimos 10 anos com tecnologias CAD/CAM e, em termos CAM, com o EdCAM. Já fico à disposição, no final vai ter o meu contato para que a gente possa interagir pós o webinar. Então, o que nós veremos hoje? Qual que é a pauta da nossa apresentação e qual que é a pauta desse webinar? Primeiramente, eu quero mostrar o que é o EdCAM Wire. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer, claro, o que é o EdCAM Wire e como o EdCAM entende esse processo Wire, como isso pode ser feito via EdCAM. Depois nós veremos um pouco sobre integração, ou seja, como utilizar um modelo sólido e integrar a programação de erosão a fio com a engenharia, por exemplo, com o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento do projeto na tua empresa. Veremos depois estratégias combinadas, ou seja, muitas vezes em um mesmo perfil eu tenho um perfil reto em um ângulo e, por consequência, eu tenho que fazer dois processos de corte diferentes. O EdCAM tem estratégias combinadas que permitem que o usuário não tenha que decidir se é 2 ou se é 4 eixos, por exemplo. O EdCAM entende isso e aplica automaticamente o caminho do corte. Falando aí de inteligência, ou seja, integração, estratégias, nós veremos a simulação do processo de corte, que facilita muito o entendimento do programador se o corte está correto. Ao extrair uma punção, nós veremos como extrair uma punção, por exemplo, ao cortar uma cavidade complexa, se isso funcionou. Nós temos na simulação 3D do processo a possibilidade de verificar toda a simulação do processo de corte e se o processo é realmente efetivo. Quantidade de passadas e assim por diante. E tecnologias de corte. Como é possível aplicar a melhor tecnologia de corte designada pelo fabricante? Nós veremos como o EdCAM trata isso e como vocês vão poder tanto utilizar uma tecnologia de corte do fabricante da tua máquina, mas como também cadastrar as tuas tecnologias de corte, aquilo que já está homologado, pensando em padronização do processo. Vamos começar primeiramente, então, falando do EdCAM Wire. Eu vou fazer uma breve demonstração agora e eu vou mostrar para vocês como o EdCAM entende que deve ser, como o EdCAM entende que pode ser o processo Wire trabalhando com modelos sólidos. Então, eu tenho aqui o meu EdCAM aberto e nós temos, a partir das versões mais recentes, uma designação, ou seja, um campo especificamente para a programação de eletroerosão a fio. Estou abrindo agora um modelo de erosão a fio. Vou selecionar o modelo sólido e fazer a programação rapidamente. O objetivo agora é mostrar para vocês como nós podemos fazer o processo Wire. Então, vindo de determinada demanda, eu vou selecionar o perfil que eu desejo usinar. Eu já carrego aqui um modelo sólido, é importante dizer isso. E eu já tenho aqui cadastrado nesse modelo sólido tanto a matéria-prima, que veio de um modelo torneado, por exemplo, e um modelo a ser cortado. Utilizando a interface do EdCAM Workflow, nós vamos posicionar esse modelo na posição de corte. Percebam como facilmente eu posiciono ele. Vou definir aqui agora um zero peça, então muito fácil, muito intuitivo de fazer isso, que é o EdCAM Workflow. E agora isso também está disponível para o Wire. Dizendo então agora o que é a matéria
matéria-prima e o que é a peça, então designando isso como matéria-prima. E percebam que o perfil dessa peça ele é todo curvo, não apenas em XY, mas também em ângulo, ou seja, é um perfil complexo que muitas vezes, se eu fosse utilizar aqui um modelo 2D, isso se tornaria mais complicado, muito mais complicado. Uma vez que eu tenho posicionamento, que eu tenho o bruto da minha peça estabelecido, eu vou criar uma nova sequência de erosão a fio. Então, o Edcam, através do seu gerenciador de máquinas, ele vai nos mostrar todas as máquinas disponíveis para a sua empresa. Então, aquelas máquinas que você tem disponível para fazer o processo de erosão a fio, nós podemos selecionar através desse gerenciador. É importante dizer que quando nós selecionamos essa máquina, o Edcam automaticamente já começa a carregar os dados dessa máquina. Quais materiais essa máquina está preparada para cortar? Ela tem uma tecnologia de corte para isso. Quais os fios cadastrados que eu posso utilizar nessa máquina? Então, eu estou selecionando máquina, fio e assim por diante. Uma vez que eu tenho isso selecionado, eu vou reconhecer o perfil dessa erosão, ou seja, o que eu quero extrair, o que eu tenho que cortar efetivamente. Então, facilmente cliquei em uma face, o Edcam já extrai esse perfil e percebam que ele extraiu o perfil complexo em sua totalidade, porque ele consegue interpretar isso tirando diretamente do modelo sólido. Quero chamar a atenção que eu não estou selecionando linhas, não estou tendo que emendar linhas, eu estou trabalhando diretamente no modelo sólido que veio da engenharia. E agora eu vou aplicar o caminho de corte, seja em 2 ou 4 eixos, ou até um ciclo inteligente onde o Edcam entende o perfil necessário e gera o corte necessário automaticamente. Então aqui eu tenho o ciclo de programação do Edcam Wire com inúmeras configurações, onde nós veremos mais adiante dedicadamente sobre tecnologia de corte. Nós temos estratégias de aproximações. De uma maneira muito intuitiva e muito fácil você programa, porque a interface ela te guia para que você preencha somente aquilo que é necessário. Então, eu vou selecionar o perfil da peça, esse é o perfil de cortar, se eu tivesse um ponto de entrada. E vou dizer, por exemplo, que eu quero estender esse início para que o corte se faça antes da peça a partir do modelo sólido. Uma vez que eu preenchi os campos de programação, eu vou ter aqui algumas estratégias da configuração da máquina e configuração do corte. Por exemplo, estratégias de cortes pré-definidas. Esse corte eu tenho um operador utilizando. Não, eu não tenho um operador visualizando esse processo. Eu quero gerar um suporte, ou seja, uma tag, e aí isso tem inúmeros nomes, mas em geral a gente chama de suporte. Eu quero gerar um suporte porque a peça não pode cair, enfim, eu tenho que manter essa proporção para poder vir cortar depois. De uma maneira muito simples, nós configuramos isso. E o processo de corte, ele é gerado. E aí eu posso simular esse processo de corte, ou seja, eu quero verificar se aquilo que eu programei efetivamente funciona. Então, nós temos um simulador 3D do processo de corte, onde facilmente nós conseguimos enxergar o que vai ser cortado, inclusive com a possibilidade de enxergar o que foi extraído. Então, nesse caso, eu estou cortando uma cavidade, um perfil interno, mas se eu estivesse cortando, no caso, um punção, por exemplo, eu conseguiria ver facilmente o perfil desse punção e se ele é correto. Então, nós estamos falando aqui da possibilidade de enxergar o processo de corte muito antes de ir para a máquina, porque nós não estamos trabalhando com o modelo 2D, nós estamos trabalhando diretamente com o modelo sólido, diretamente com o arquivo que foi desenvolvido pela engenharia, pelo processo, enfim, pelo departamento de desenho, de construção de projeto da sua empresa. Mas o Edcam consegue tratar dessa forma, desde a hora que eu abro esse arquivo, até eu vejo o corte. E, por fim, se está tudo ok, esse é o processo de corte designado. Eu vou, então, gerar o código que seria, obviamente, converter isso em linguagem de máquina. E aí, em poucos segundos, eu tenho o código necessário para poder fazer esse processo. Ainda sobre o processo de programação, nós teríamos, então, a documentação desse processo, que é a possibilidade de enxergar, através de uma folha de processo, e a folha de processo padrão do Edcam, como que é esse processo, qual máquina ele é feito, uma estimativa de tempo, uma imagem dessa peça para o operador, para que ele entenda o processo de corte. Então, o Edcam trata desde a hora que eu abro esse modelo, sem ter a necessidade de converter isso num 2D, no DWG, no DXF,
mas até a hora que eu documento esse processo e envio ele para o processo de corte. Então, isso é da forma que a gente entende que deve ser o processo de programação wire. Então, como nós podemos ver, basicamente, o melhor benefício para isso é a facilidade na programação de corte a fio. Percebam que nós utilizamos a mesma interface do EdCAM Workflow, ou seja, nós utilizamos a interface nova do EdCAM que guia o usuário a cada passo e, com isso, se torna muito fácil o processo de programação, mesmo em geometrias complexas. O fato da geometria ser complexa não quer dizer que tenha que ser complexo para programar. O EdCAM, com a sua interface, com o reconhecimento disso, da característica da geometria complexa, faz com que isso se torne um processo simples. Agora nós vamos falar sobre integração. No primeiro momento, brevemente, nós vimos como funciona o processo de programação. Agora eu quero dedicar um tempo a falar de integração, ou seja, o que eu quero dizer com integração? O que eu quero dizer com trabalhar com um arquivo que vem do SolidWorks, por exemplo, ou do Inventor, ou do ProE, ou seja, da tua base CAD, sem ter que converter isso para um DWG, sem ter que gerar um detalhamento disso. E é o que nós veremos a seguir. Então, falando um pouquinho sobre integração. Eu tenho esse modelo aqui que precisa ser programado. Né? Muito simples, um modelo de corte simples, ele precisa ser programado. Percebam que eu abri esse modelo na extensão nativa do meu software CAD. Então, eu não precisei salvar isso no WG no DXF. Quero chamar bastante atenção para isso. Eu salvei esse modelo simplesmente como a extensão nativa do software CAD, nesse caso, SolidWorks. O EdCAM vai conseguir abrir arquivos nativos de todos os softwares listados na tela. Então, se você tem lá o Inventor, o ProE, o NX e assim por diante, ou até um arquivo de base para sólida, nesse caso, o EdCAM consegue abrir isso em extensão nativa do software CAD. E vamos dar início ao processo de programação como nós fizemos anteriormente. Primeiramente, eu vou posicionar esse modelo, então eu vou achar uma posição de corte para ele, vou definir um zero peça, por exemplo, no canto da peça. Vamos criar uma matéria-prima para esse modelo, para que o EdCAM entenda no processo de simulação o tamanho do modelo, ou até, como no primeiro exemplo, um modelo já usinado, pré-usinado. Vou selecionar a máquina para o processo de programação. Então, nesse caso aqui, como eu disse anteriormente, todas as máquinas disponíveis para o processo. Estou selecionando a máquina para a qual eu quero fazer esse processo. Em seguida, selecionando o material e a configuração do fio que eu quero utilizar para esse processo. Como nós estamos trabalhando com o modelo sólido, e nós estamos falando de integração agora, novamente eu vou reconhecer uma característica de eletroerosão, ou seja, reconhecer o que precisa ser usinado. Percebam que eu clico apenas em uma face e o EdCAM automaticamente já cria o perfil, ou seja, ele liga o modo corrente e ele cria o perfil de toda a face. Novamente vou aplicar para as outras características, onde o EdCAM vai criando automaticamente o perfil para todas as faces que eu seleciono. Eu estou fazendo isso porque, obviamente, nem todas as faces de uma peça que a gente abre vão ser cortadas, talvez algumas sejam usinadas, por exemplo. E vamos fazer o processo de corte, aqui facilmente escolhendo um ciclo de 2 eixos, dizendo que eu quero, por exemplo, cortar essas 2 cavidades. Poderia colocar uma posição de furo inicial, né? Seja esse furo tendo sido feito no processo de fresamento furadeira, de usinagem ou numeração de furo rápido. Ou facilmente o EdCAM escolhe o melhor ponto, mas em geral a gente seleciona o ponto inicial, que é o ponto que você faz antes da furação. Fazer o processo de programação, selecionar uma tecnologia, definir se eu quero utilizar aqui um suporte, ou seja, um tag, como muitos chamam, que é para a parte interna não cair. Retração, como é que eu quero fazer essa retração, essa aproximação. Então, percebam que aqui eu tenho N configurações sobre o processo de corte. E aí tem meu processo de corte definido, que eu vou poder simular, obviamente, para poder verificar se aquilo que foi cortado, então aqui claramente eu tenho suporte, se aquilo que foi cortado é efetivo. Mas, muitas vezes pode acontecer de haver uma alteração do projeto, uma melhoria desse projeto, ou seja, teve uma alteração nesse projeto. E se nós trabalhamos com arquivos em 2D,
basicamente eu tenho que refazer o processo de corte, porque não tem uma integração com o arquivo 2D. Eu não tenho uma integração com o arquivo DWG ou DXF. Com o Edcam, como nós somos capazes de abrir esse modelo em extensão nativa, o Edcam se mantém integrado com o software CAD. Quero dizer com isso o seguinte: então eu estou aqui no meu projeto, o projetista, ou você mesmo que é o programador, está fazendo uma alteração, mas que essa alteração que ela venha da engenharia, seja feita por você, isso indifere, e vai haver uma alteração desse projeto. Esse projeto não foi cortado ainda, mas há necessidade de alterar porque teve uma alteração de posicionamento dessas funções, por exemplo. Então, facilmente eu vou fazer uma alteração aqui, eu estou mudando a posição deles, ou seja, estou alterando o modelo no meu software CAD. Como o Edcam trabalha de maneira integrada, ou seja, como ele foi capaz de abrir o software em extensão nativa, ao salvar esse arquivo no software CAD, automaticamente o Edcam reconhece essa alteração. Então, o Edcam está me dizendo assim: programador, no caso Adriano, esse modelo foi alterado tal dia, em tal hora, em tal computador, por exemplo. Você quer repetir essa alteração? Essa mensagem ela pode ser automática ou não. Você pode escolher se você quer que o Edcam reconheça isso automaticamente ou se você quer periodicamente carregar o modelo sólido em caso de alteração. Novamente, aqui ele está me dando a mensagem de que esse modelo foi alterado e eu teria o processo de corte já alterado, e à medida disso eu posso continuar fazendo a programação normalmente e simulando a programação normalmente. Ou seja, nós trabalhamos com o arquivo nativo do software CAD e, em caso de alteração, nós podemos automaticamente fazer essa alteração sem ter que refazer o processo de corte. Aqui já no processo mais elaborado, com tecnologias, múltiplas passadas e assim por diante. E assim que o Edcam vai simulando e mostrando para nós o que ele está removendo de primeiro passe, quando que ele está removendo esse suporte e assim por diante, fazendo esse processo de corte. Então, trabalhar de maneira integrada é muito importante para que você realmente economize tempo, né? Então, você acaba reduzindo o teu tempo de processo, porque você pode, ao invés de ter que trabalhar... Imagina que você tem uma matriz, né? Você tem uma matriz com múltiplas peças, obviamente, e aí você precisa cortar várias peças dessa matriz. Ao invés de você ter que pegar peça por peça que tem processo de corte, salvar isso no arquivo 2D e posteriormente você fazer o processo de corte, você trabalha diretamente com o modelo sólido. Mas, caso aconteça de você ter um modelo 2D, então você recebe, por exemplo, esse arquivo em DWG. Você é um prestador de serviço e você recebe esse DWG, você não tem um modelo sólido. Não tem problema. O Edcam continua trabalhando com o modelo 2D. Poderia programar isso em 2D. Mas agora tem uma questão mais interessante. Nas últimas versões, foi introduzido no Edcam um modelador sólido. Ou seja, dentro do próprio Edcam, nós conseguimos pegar o 2D, ou desenhar o 2D, e transformar isso em um modelo sólido. Então, por exemplo, eu vou selecionar aquilo que eu desejo cortar, e isso é o modelo do WG que eu abri. Então, é esse processo que eu desejo cortar e, automaticamente, o Edcam já converte isso para um sólido, simplesmente aqui dando a profundidade. E, como nós podemos ver, a partir do modelo 2D, eu fiz um sólido. Então, se eu não tenho o arquivo em sólido, se eu tenho esse arquivo que eu recebi do meu cliente, eu sou um prestador de serviço, citando um exemplo. Se eu tenho um arquivo em 2D, eu posso diretamente dentro do Edcam converter isso para um modelo sólido, que o Edcam entende hoje através do modelador essa situação, e a partir disso fazer o processo de programação. Então aqui eu transformei um 2D em sólido e continuaria normalmente fazendo o processo de programação, posicionando a peça, definindo a origem e assim por diante. Então percebam como é simples. É mais uma situação onde nós não tínhamos um sólido, mas nós temos com o Edcam, com o modelador sólido do Edcam, que está inserido em todas as licenças do Edcam, a possibilidade de tanto desenhar isso. Então, se você não tem um CAD, por exemplo, um CAD 3D, você pode desenhar esse sólido dentro do Edcam, mas se você tem um CAD, um arquivo do AutoCAD, por exemplo, DWG ou DXF, um detalhamento que seja em 2D, você pode, dentro do próprio Edcam, converter isso para sólido e ter os benefícios do processo sólido. Então, o grande benefício disso é
Redução de tempo. Claramente, redução do tempo de programação, porque a gente sabe, muitas vezes quando você pega um arquivo do AutoCAD, você tem que ficar limpando linhas, você tem que ficar vendo cantos, se os cantos estão trimados ou não, para gerar um perfil em modo corrente, vamos dizer assim, um perfil totalmente ligado. Com sólido isso não existe, porque o EdCAM automaticamente captura esse segmento do sólido e gera características de erosão ao fio. E segurança. Segurança que eu tenho certeza que eu estou trabalhando associado com a engenharia, ou seja, eu estou trabalhando associado com o processo de engenharia que foi definido para essa peça. Estou abrindo esse arquivo da engenharia. Claro, nós podemos fazer pequenas alterações, um raio de canto, nós iremos seguir uma compensação, um ajuste dimensional. No EdCAM nós temos esse controle. Agora, o perfil, nós temos a segurança que nós estamos trabalhando de maneira associada com a engenharia. Agora nós falaremos um pouquinho de estratégia combinada. O que eu quero dizer com estratégia combinada, gente? Nós vimos como é que funciona o EdCAM Wire, nós vimos como nós podemos trabalhar de maneira integrada, e muitas vezes em peças nós vamos ter perfis, como eu disse anteriormente, de 2 e 4 eixos, ou seja, perfis retos e angulares, sejam complexos ou não. O EdCAM entende isso, e eu vou mostrar para vocês agora como trabalhar com essas estratégias combinadas. Vamos abrir um outro arquivo. Por exemplo, essa placa. E nesse modelo nós vamos ter um perfil, claramente designado aqui, onde nós temos aqui nessa peça um perfil em ângulo e um perfil reto, ou seja, uma saída, por exemplo, em matriz de corte é muito comum isso, seria uma saída, por exemplo, aí, do que foi cortado. Como é que nós fazemos isso com o EdCAM? Automaticamente, quando eu reconheço uma característica de erosão a fio aqui, o EdCAM já pode reconhecer essa característica reta, que é o perfil reto, e a característica em ângulo. Então, eu reconheci duas características para que eu faça o corte reto e depois eu venho e faço esse corte em ângulo. A ordem do corte fica a critério do programador. O programador escolhe como ele quer cortar isso. Então, o EdCAM agora ele tem um ciclo inteligente de características combinadas. Ou seja, eu não tenho que definir, porque muitas vezes você está vendo um perfil, mas é difícil enxergar se tem alguma geometria ali que precisaria de uma inclinação. Quando é reto, tranquilo, é muito fácil de visualizar. Mas um perfil mais complexo, algumas partes são retas, outras partes têm uma inclinação. Então, até então, nós tínhamos aqui um ciclo de 2 e 4 eixos, e agora nós temos um ciclo inteligente, onde eu seleciono nesse ciclo simplesmente o que eu quero usinar. Se são 2 ou 4 cortes, ou seja, se tem que ser gerado um perfil reto ou inclinado, o EdCAM entende isso automaticamente e vai gerar o corte independente se eu estou selecionando um ciclo de 2 ou 4 eixos. O ciclo inteligente, então, poderia dizer assim, é a combinação disso. E por isso que a gente chama de estratégia combinada, ou seja, combinar esse processo sem a necessidade de ter que definir qual ciclo utilizar. Então, nessa peça eu tenho 2 ciclos aqui combinados e vamos fazer o processo de simulação da mesma forma. Onde primeiro vai ser executado o processo reto, e aí o EdCAM mostra aquilo que está saindo desse processo, ou seja, qual foi o resultado desse corte. Nesse caso aqui, extraindo se fosse uma punção, por exemplo, não é o caso, mas se fosse uma punção, eu conseguiria ver o que eu estou cortando. E depois, o perfil em ângulo, mostrando também aquilo que é resultado do processo de corte em ângulo, podendo visualizar aquilo que foi cortado. Então, facilmente nós geramos um perfil inclinado, sem ter que criar 2 perfis, sem ter que colocar um ângulo, né? Muitas vezes a gente acaba numa estratégia 2D, programa 2D diz que ele tem um ângulo, mas você acaba deixando de enxergar qual a relação que esse ângulo tem com o restante da peça. Trabalhando com o modelo sólido, com estratégia combinada, nós conseguimos enxergar claramente o reflexo que um processo tem no outro processo. Aqui eu poderia definir uma ordem de processo, ou seja, não, eu quero cortar primeiro o ângulo para depois poder cortar a parte reta. Depende, né? Depende do projeto, o que é mais importante em termos de precisão, enfim, e assim por diante. Então, estratégia combinada é a possibilidade da gente poder trabalhar no ciclo de 2 e 4 eixos sem a necessidade de ter que escolher isso manualmente. Falando ainda em estratégia combinada,
eu quero chamar a atenção para uma coisa que tem se tornado mais comum, que é muitas vezes nas empresas, o próprio programador de erosão, o próprio programador de fresamento, ele tem começado a programar isso dentro do setor de fresamento do processo de corte a fio. Claro, em muitas empresas são setores separados, são programadores separados. Mas hoje o Adcam traz essa flexibilidade de programar o corte a fio a partir de um modelo de fresamento, ou seja, esse modelo foi fresado, foi feito um pré-furo, essa placa já está usinada, e por consequência agora eu vou fazer o que tem que ser feito na erosão a fio. O interessante disso é o seguinte, então eu tenho essa peça que eu tenho que fazer no centro de usinagem, ou seja, ela está prontinha no centro de usinagem, e eu teria aqui, por exemplo, a simulação do processo de fresamento. Que nesse caso são pequenos furos e rebaixo, enfim, uma usinagem bem simples que eu coloquei aqui para vocês. Então eu estou simulando aqui o processo de fresamento e eu vi, opa, tem uma cavidade nessa peça que eu não consigo fazer no centro de usinagem. É uma questão de precisão, uma questão de um raio de canto, ou seja, né, vai ficar o raio de canto. Então, eu tenho uma cavidade aqui que eu não consigo fazer no centro de usinagem, mas todo o restante da programação já está feito. Dentro do próprio Adcam, um programador de fresamento, e por isso nós estamos falando de estratégias combinadas também, ele consegue criar um novo processo de erosão a fio. Então, percebam que eu estou no modo de fresamento, mas eu quero agora fazer uma sequência de erosão, ou seja, eu quero aproveitar essa peça que eu fiz para uma sequência de erosão. Seguindo o procedimento de selecionar a máquina, matéria-prima, fio e assim por diante. Então, quando eu crio uma nova sequência, o Adcam entende que agora é uma sequência de erosão a fio, e eu vou, por exemplo, fazer aqui essa usinagem, esse corte a fio. Então, vou pegar aqui um ciclo de 2 eixos, vou selecionar o que eu quero trabalhar, e dizer que eu quero entrar, por exemplo, nesse centro, que foi um furo que eu já fiz anteriormente no meu processo de usinagem. Eu já fiz esse furo anteriormente. E o interessante é que nós podemos, então, com isso, simular o processo de erosão a fio já a partir daquilo que já foi usinado. Então, a minha matéria-prima já é o resultado da minha usinagem. Eu vou simular agora, eu vou verificar agora, somente o processo de corte a fio. Ou seja, e aquilo que eu estou extraindo desse processo. Então, ficou muito simples de você trabalhar de uma maneira combinada. O próprio programador hoje de fresamento, de um centro de usinagem, um fresador que seja, você pode e tem a condição de programar um processo a fio. Quando você programando essa peça, verificar, isso aqui tem que ser feito com processo a fio, ou que você já saiba, né? No caso de um ajuste de pulsão e matriz. Mas ficou muito simples você trabalhar dessa forma. Então, percebam como foi simples. Vou gerar aqui para outro processo, um outro ciclo de 2 eixos. Poderia ser no mesmo, mas vou gerar um outro ciclo. Eu quero usinar esse perfil, e esse é meu ponto de entrada, ou seja, porque eu já fiz essa furação previamente no processo de fresamento. Automaticamente eu já começo a simulação do processo de fresamento com o resultado daquilo, começo a simulação do processo a fio com o resultado daquilo que veio de fresamento. Entrando no pré-furo, que foi o furo que eu fiz, nesse caso eu fiz a furação no processo de usinagem numa furo rápido. E consigo extrair o perfil verificando se aquilo que eu cortei está certo e, principalmente, verificando a relação desse corte com o resto do processo de usinagem dessa placa. Automaticamente, o Adcam consegue, então, trabalhar com mais de uma sequência dentro do processo de usinagem. Eu tenho aqui a sequência de fresamento, que eu fiz o processo, e em seguida eu tenho a sequência de erosão a fio, dando sequência ao meu trabalho e podendo simular isso de maneira conjunta. Na prática, nós temos grandes benefícios com isso, mas flexibilidade na hora de poder fazer esse processo de usinagem. Ou seja, ora é fresamento, ora é erosão a fio, eu prontamente, dentro da mesma interface do Adcam, ou seja, não tenho outro software, não tenho que fechar o Adcam, abrir uma outra sequência, dentro da mesma interface do Adcam, eu tenho esse processo até prefeito de documentação desse processo. E uma colaboração. Quem está fazendo a programação do processo de fresamento já pode começar a prever como vai ser o processo de corte a fio em uma região que ele não conseguiu usinar. Ou vice-versa, ou eu posso fazer programação de erosão a fio e depois fazer o fresamento. Isso indifere, para o Adcam é indiferente.
Eu quero alertar para vocês é a condição que nós temos com isso de fazer isso de uma maneira muito mais simples. E agora nós falamos sobre simulação do processo. Nós vimos várias simulações e eu quero chamar a atenção efetivamente para algumas coisas. Com a simulação 3D, nós temos então a possibilidade de, além de enxergar todo o processo de corte, definir aqui efetivamente como a extração desse postiço, por exemplo. Aqui eu estou tirando no sentido do eixo Z, mas poderia tirar no sentido de Y para verificar se esse corte, por exemplo, faz a peça cair. Ou Y negativo, e assim por diante. Ou no eixo Z, e assim por diante. Percebam que, tentando tirar em Y aqui, por exemplo, ele move, não sai totalmente da peça, ou seja, ele entende que foi feito um processo de corte, mas que não é possível extrair essa peça nesse sentido. Ok, isso pode parecer muito evidente analisando o modelo, mas para quem faz um corte, que deixa um suporte para vir remover isso depois, você acaba tendo a condição de verificar um pouco melhor como vai ser a queda desse material, né? Onde que ele tende a cair, se ele foi totalmente removido ou não. Se você esquecer de colocar um suporte em uma peça que você precise disso, na simulação você consegue enxergar de maneira muito simples como essa peça será extraída, por exemplo, com um perfil ângulo para que lado que a peça vai cair e assim por diante. Olhando 3D se torna muito simples, mas quando a gente trabalha simples e puramente com 2D, muitas vezes é difícil você enxergar isso de uma maneira mais fácil, porque você está enxergando um plano e dizendo que ele tem um ângulo sem poder enxergar. Se você inverte o ângulo, ou uma peça com ângulos invertidos, você acaba tendo maior dificuldade para fazer isso. E com a simulação do Edcam isso fica muito simples. Então aqui nós conseguimos simular, não apenas pela questão de verificar o processo de corte, mas poder enxergar isso da melhor forma e enxergar o resultado desse processo de corte. Então, como nós vimos no primeiro exemplo, eu vou executar novamente o corte. Nesse caso, eu estou cortando a cavidade, mas se fosse uma punção, eu conseguiria, então, enxergar o resultado do processo de corte. Por exemplo, eu estou extraindo isso aqui. Enxergar facilmente isso. Perceba que o perfil é todo curvo, porque o Edcam tem a simulação em 3D. Então, com isso, nós temos um poder maior de validação, né? Quando eu falo de validação, eu estou falando claramente de uma condição de enxergar melhor aquilo que vai ser executado na máquina. Então, eu consigo já aqui no Edcam enxergar melhor isso, sem ter que olhar para a máquina, sem ter que simular no gráfico da máquina. Isso toma um determinado tempo. Nós temos a condição de no Edcam enxergar isso da melhor forma. E agora falando sobre tecnologia de corte. Tudo isso que nós falamos, a todo momento, eu estava apenas aplicando um caminho de ferramenta. Um caminho de corte, perdão. Eu estava apenas aplicando um caminho de corte, sem me preocupar com tecnologia de corte. E a gente sabe que tecnologia de corte é muito importante, né? Muitas vezes você faz um corte, assim, sobre metal, dependendo do material você dá várias passadas para acertar a questão de rugosidade, acertar a questão dimensional. Como que a Edcam trata essa questão da tecnologia de corte? De uma maneira muito simples. Dentro do Edcam, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar diretamente com as tecnologias de corte dos fabricantes de máquina. Ou seja, nós conseguimos trabalhar com aquilo que o fabricante de máquina entende que é a melhor condição de corte para a máquina que ele tem, para a máquina que ele vende. Então, dentro desses ciclos de configuração, nós temos aqui um campo específico de tecnologia de corte. Essa tecnologia de corte ela está escrita por máquina, ou seja, eu cadastro ela para cada tipo de máquina, obviamente que cada fabricante tem a sua própria tecnologia, por máquina, por material. Percebam que aqui eu tenho a condição de controlar a rugosidade, um raio mínimo que esse fio pode fazer, já considerando o gap, né, espessura da peça e a quantidade de corte. Então, vamos supor que eu esteja fazendo esse corte aqui, eu vou editar aqui o processo de programação. Então, estou editando esse corte, quero aplicar uma tecnologia da máquina que eu selecionei. Então, por exemplo, eu quero fazer com 2 cortes, e com 2 cortes ele me dá uma estimativa de rugosidade da peça, ou seja, e aí eu tenho poder de decisão se eu preciso de um refinamento melhor nessa face ou não, dependendo do que é, obviamente. E simplesmente apliquei 2 cortes e ele mostra qual é a tecnologia que ele disse. Então ele disse, ele está me mostrando dessa forma que nessa tecnologia eu vou ter 2 passos,
com as distâncias que vão ser aplicadas, o avanço que vai ser aplicado, ou seja, no primeira passada o avanço é maior, na segunda o avanço é menor, consequentemente para ter um melhor acabamento. E muitas vezes vocês sabem disso, você aplica isso porque você sabe como a máquina deve trabalhar, você usa uma tecnologia da máquina. No EdCam você então tem a possibilidade de carregar automaticamente essa tecnologia de corte do fabricante de máquina sem ter que buscar isso no painel da máquina ou sem ter que ficar lembrando disso a cada momento que você faz o corte. Então agora, nesse corte que eu programei, a segunda passada vão ser feitas em 2 vezes, ou seja, eu faço uma passada, faço uma outra passada para poder acabar removendo isso e gerando material. Ou seja, eu estou aplicando a tecnologia de corte do fabricante de máquina, aqui agora aplicando 2 passadas, e na última passada removendo o suporte. Estou aplicando isso buscando rugosidade, buscando acabamento superficial e, consequentemente, dimensional também. Então, na primeira eu não apliquei, por isso ela tem apenas um passo. É realmente muito simples de programar. À medida que você vai programando, você simplesmente seleciona qual a tecnologia que você quer utilizar. Então, eu quero utilizar determinada tecnologia e, por consequência, ele mostra qual tecnologia é aplicada, podendo, inclusive, adicionar uma nova tecnologia. Então, aqui tem um passo, distância 0, mas eu quero adicionar uma tecnologia específica para esse corte. Então, eu venho aqui e eu consigo programar isso de uma maneira muito simples, ou seja, eu estou enxergando o corte dentro de uma mesma caixa e assim por diante. Ainda falando em tecnologia de corte, eu quero chamar a atenção para aquilo que o EdCam faz para poder dar maior flexibilidade para o programador. Ou seja, aqui nessa peça tem claramente um canto vivo. E não tem como fazer esse canto vivo porque nós temos um mínimo diâmetro do fio. Então, muitas vezes no modelo 2D, você acaba fazendo esses cantos, ou seja, você vai lá, coloca um raiozinho, ou você vem e faz uma saída. Com o EdCam nós conseguimos fazer isso diretamente dentro do processo de corte. Então, tem aqui o meu processo de corte, e eu vou ter a possibilidade de fazer um alívio de canto, ou seja, eu quero controlar o canto dessa geometria da melhor forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 tipos de alívio de canto já pré-cadastrados. Então, eu vou selecionar esse alívio de canto. Dizer que eu quero colocar um alívio de canto nessa região. Ele já pegou a coordenada daquela região. E eu simplesmente digo de quanto que eu quero esse alívio, ou seja, de 2 por 2, nesse tipo de alívio de canto. O EdCam vai gerar esse alívio no corte automaticamente. Percebam como foi simples. Eu não tive que mexer no modelo. Eu simplesmente selecionei o canto e o EdCam colocou o alívio de canto, ou seja, isso está incluso dentro do processo de corte, sem eu ter que alterar o modelo 2D, sem eu ter que verificar o modelo 2D, para poder fazer da melhor forma. Então, nós temos aqui a possibilidade de ter uma flexibilidade maior para o programador, que é, muitas vezes, gerar uma geometria que não foi prevista pela engenharia, não foi prevista por quem fez o desenho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o alívio de corte, o alívio de canto que foi feito, sem a necessidade de ter que alterar o modelo, e sem alterar o modelo sólido, sem ter que mexer nesse modelo sólido, facilmente programando através dos alívios de cantos. Então, ficou muito grande, não preciso de tudo isso, 1 milímetro aqui é suficiente, por exemplo. Então, facilmente eu altero, posso colocar N alívios de corte, alívio de canto e assim por diante. Cadastrar uma nova tecnologia, cadastrar uma nova junta para isso, né, que seria um suporte, cadastrar uma tecnologia para esse alívio de canto e assim por diante. Mas, basicamente, ele me diz aonde está acontecendo, a profundidade, que tipo que eu quero fazer e de quanto é o corte. E, facilmente, ele gera isso sem eu ter que, efetivamente, trabalhar no modelo 2D ou ter que retrabalhar linhas do AutoCAD e assim por diante. Então, com isso, quando eu falo em tecnologia de corte, eu quero dizer o seguinte, existe um benefício muito claro nisso, que é a redução de custos. Por que redução de custos? Eu vou ter certeza, independente se é uma tecnologia do fabricante, né? O fabricante diz que a máquina trabalha da melhor forma
com aquele processo, independente se é essa tecnologia do fabricante ou se é uma tecnologia que você desenvolveu. Você conhece muito bem, ninguém conhece melhor o seu processo do que você mesmo. E você cadastra no Edcam, eu tenho a certeza de que todas as pessoas envolvidas no processo, elas estão trabalhando da melhor forma. Ou seja, está todo mundo envolvido no processo trabalhando com a condição de corte, que é a melhor condição de corte. Eu tenho a certeza de que isso é realmente efetivo, porque todos os envolvidos, ou seja, pensa lá, que você é o programador a fio, mas você tem um programador lá no fresamento que acaba gerando algum corte e de repente ele não tenha tanto conhecimento do processo a fio, através da tecnologia de corte, ele consegue aplicar sem ter que ser minucioso no pé da máquina, verificar a tecnologia da máquina e assim por diante. Então, além da padronização, que é um grande benefício, a redução de custos para isso, que é então a possibilidade de trabalhar sempre da melhor forma, trabalhar sempre na melhor condição de corte, seja do fabricante. Então, a Edcam consegue, inclusive, carregar softwares da AGE, por exemplo, dentro do Edcam, software específico, tecnologia de corte, como através do que eu mostrei aqui com o gerenciador de tecnologias, onde você pode utilizar tanto a tecnologia do fabricante quanto cadastrar a sua tecnologia. Então, o que nós vimos hoje, basicamente, foi como o Edcam funciona, o que é o Edcam Wire. Depois, nós vimos que isso se torna muito simples, ou seja, tem uma facilidade. E ainda falando em facilidade, trabalhar de maneira integrada, trabalhar de uma maneira onde eu abro o arquivo diretamente no modelo sólido. E se eu não tenho esse arquivo sólido, nós vimos como através de um arquivo DWG ou DXF, ou seja, um arquivo 2D, nós vimos como transformar isso no sólido dentro do próprio Edcam, para ter efetivamente uma redução de tempo de programação. Muitas vezes os usuários me comentam, porque eu abro o modelo, aí vem no AutoCAD aqui, tem um monte de linha que eu acabo arrumando isso aqui, ou então eu abro esse modelo que vem da engenharia, um DWG, no próprio Edcam eu acabo arrumando essas linhas. Isso não é mais necessário. Trabalhando de maneira integrada, nós vamos trabalhar diretamente com o modelo sólido e poder fazer alterações com flexibilidade, que é um canto, um alívio, que são coisas que o programador faz efetivamente, que não vem da engenharia. Estratégias combinadas, ou seja, a possibilidade de trabalhar tanto com 2 ou 4 eixos, independente do projeto, e principalmente também trabalhar com a mesma interface, seja de fresamento ou seja de erosão a fio, dentro do mesmo arquivo, simulando as duas coisas, podendo então interagir a parte de usinagem com a parte do erosão a fio. E com isso, o grande benefício é a colaboração, ou seja, se na tua indústria você programa o fresamento e programa a erosão a fio, você pode agora fazer isso só no Edcam, dentro da mesma interface, você já conhece o Edcam. Agora, se são setores separados, mesmo a pessoa que faz o processo de fresamento pode passar esse arquivo adiante e o programador da fio já vai pegar esse arquivo já de como ele veio da usinagem, ou seja, já começa a prever na minha simulação o resultado da usinagem, para poder ver um furo, um pré-furo, seja no furo rápido, ou seja no centro de usinagem. Isso se torna muito mais eficiente, faz muito mais sentido quando eu trabalho com a simulação 3D do processo, para poder enxergar efetivamente como aconteceu o processo de corte, seja com múltiplas passadas, para controlar a rugosidade dimensional, seja para poder ver uma punção que está sendo extraído do processo de corte, seja para ver se um perfil angular é certo ou não, e com isso a gente vai ter uma validação melhor do processo. Eu vou passar para a máquina com certeza aquilo que funciona, seja um perfil simples ou seja um perfil complexo, como disse no começo. O fato da geometria ser complexa não quer dizer que tem que ser complexo para programar. E para que tudo isso funcione muito bem, o Edcam está totalmente preparado para trabalhar com tecnologias de corte, seja do fabricante, aquilo que o fabricante recomenda, ou seja, aquilo que você, como programador experiente, encontrou ao longo do tempo uma melhor condição de corte para aquilo que você está habituado a fazer. Você cadastra isso dentro do Edcam e isso acaba gerando uma padronização, porque todo mundo trabalha da mesma forma e, por consequência, sempre trabalhando da melhor forma, com o melhor avanço de corte, com a melhor condição de corte. Certamente nós estamos pensando em redução de custos. Lembrando ainda que nós temos estimativas de tempo de corte, eu posso testar mais de uma configuração e verificar em tempo real qual o reflexo que essa alteração tem no meu processo.
Então agora eu vou abrir aqui o chat para que a gente possa conversar. Fiquem à vontade para vocês poderem perguntar algumas coisas, nós temos aí 5 minutinhos para isso. E de antemão eu deixo o meu e-mail, que é o meu contato da SK, para que vocês, em caso de dúvidas, querem entender um pouquinho mais como é que funciona, se você já tem o Edcam em empresamento, como é que você faz para ter o Edcam Wire, se você não tem, como é que você faz isso, fiquem à vontade para poder perguntar agora. Tá?